Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha, mais uma vez com você em uma aula de geografia e hoje vamos trabalhar um tema muito legal, muito importante e que com certeza você vai encontrar nos seus vestibulares. Estamos falando um pouquinho sobre as migrações. Esse assunto é visto dentro de demografia, né, que é aquela parte da geografia que acaba estudando a estrutura da população, né, faz uma análise do quadro populacional e especificamente nessa apresentação vamos falar um pouco sobre a questão das migrações, ok? Então acompanha comigo aí na tela do seu computador e vamos pensar um pouquinho sobre o que é a migração de fato, para que nós possamos aí entender um pouquinho, né, esse tema aí, tá? Primeira coisa que você tem que entender e pensar um pouco sobre esse assunto é perceber o que é migração na verdade, né? Para a ONU, para a Agência, né, das Nações, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a migração nada mais é do que o deslocamento de pessoas de um lugar X para um lugar Y, né, quando a pessoa busca ir para esse lugar Y, fazendo ali a fixação de residência. Então, para se comprovar uma migração de fato, você tem que estar nesse lugar por mais de um ano, né, fixar residência, estar morando, aí sim você é considerado um migrante. Essas áreas de onde as pessoas saem, as áreas de saída, são chamadas de áreas de emigração, são áreas de saída. Onde essas pessoas chegam, que seriam, né, a área Y, você vai chamar essas áreas de atração. Nós vamos chamar isso de áreas de imigração, tá? Então são conceitos básicos que você tem que entender para que você possa perceber um pouco sobre o que é esse movimento migratório aí, tá? Então bem interessante a gente estar antenado com relação a essas informações aí, tá? Outra coisa que eu queria pensar com você ainda no universo, né, das chamadas migrações, nós entendemos por que as pessoas migram, tá? E essas migrações, elas derivam de alguns fatores. Entre os fatores, temos os fatores espontâneos e os fatores forçados, que são esses fatores que literalmente promovem esse deslocamento das pessoas, né? Então, fatores espontâneos seria estudo, de repente uma promoção de trabalho, né? Seriam os fatores mais espontâneos, a pessoa não é obrigada a ir, tá? Mas sem sombra de dúvidas, o que mais movimenta as pessoas são os fatores forçados. Entre eles temos guerra civil, temos aí a questão de perseguição religiosa, desastres naturais, questões econômicas, a pessoa saindo de um lugar para buscar melhores condições em outras regiões. Então, fiquem atentos com essa relação, essa questão que envolve aí as chamadas migrações, tá? Então, bem legal a gente estar antenado com relação a essa questãozinha aí, tá? Ainda sobre o universo do que nós chamamos de migrações, seria legal nós pensarmos ainda na questão dos refugiados. Quem são os refugiados? São aquelas pessoas que acabam saindo do seu local de origem devido a um fator forçado, como perseguição religiosa, até mesmo guerra civil. Então, o que acaba acontecendo? A pessoa acaba saindo dali, não por vontade própria, e se o país que vai receber essa pessoa tiver assinado acordos, né, com a ONU ou com a Acnur, ele tem então por obrigação de dar um mínimo, né, para que essa pessoa possa recomeçar nesse país de chegada. É providenciar um documento, né, quem sabe ali dar uma ajuda financeira para que essa pessoa possa reconstituir a sua vida, tá? Então, na tela aqui eu tenho alguns dados, né, que mostram para você a evolução do contingente populacional nas cidades, né, entre 1955 a 2015, né, nós temos aí um aumento expressivo aí de aproximadamente 54%. Por que eu estou falando isso aqui para você? Porque existem formas de migrações. O êxodo rural é um deles. Então as pessoas se deslocam do campo e vão para as cidades. Então é no ano de 2000, 2010, 2015 que mais de 50% da população mundial promoveu um fluxo migratório que sai do campo e vai para a cidade, tá? Existem outros movimentos que não são movimentos migratórios, mas são formas de mobilidade das pessoas, né?
Então vamos pensar, por exemplo, aquela pessoa que sai de uma cidade e vai estudar em outra e volta no mesmo dia, não é migração, mas é um movimento, nós chamamos isso de movimento pendular. A pessoa sai da sua cidade e vai trabalhar 3 meses em outra região e volta. Nós chamamos isso de movimento sazonal. Muitos chamam isso de transumância. Então, é bom a gente saber fazer essa diferenciação aí entre essas questões que envolvem os fluxos migratórios, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora, a nível de mundo, como é que nós podemos ter esse fluxo migratório ao longo da história. Então, eu gosto de dividir essa parte em dois momentos do século XVI até 1945 e de 45 até os dias atuais. Como eram os fluxos migratórios a nível de mundo do século XVI, 1501, até por volta aí de 1945, né? A Europa era uma área de saída, era uma área de repulsão, era uma área de emigração. Continente asiático, continente americano, até mesmo o próprio continente africano, eram áreas de chegada, se bem que também o continente africano teve uma saída muito grande de escravos e tal, mas predominantemente, do século XVI até 45, essa foi a grande lógica. A partir de 45, nós temos uma inversão desse quadro, porque nós temos o surgimento, por exemplo, de alguns países, ocorreu a descolonização da África, da Ásia, e aí o que acontece? Nós temos uma inversão. Essas áreas que eram áreas de entrada, de imigração, se tornam áreas de repulsão, são os países subdesenvolvidos. A América Latina, né, a África, a própria Ásia, começa a fornecer pessoas começam a buscar economicamente falando, melhores condições nos países ricos, percebe? Estados Unidos, Canadá, Europa, enfim, Japão. E aí você tem uma inversão. As antigas áreas de imigração se tornam áreas de emigração. E as antigas áreas de IMI se transformam em áreas de imigração. Né? Então é importante nós entendermos esses contextos. E esse mapinha que você observa aí, você tem isso muito claramente, né? Então, as pessoas, né, indo em grande parte, saindo da Europa e vindo para a América, né? Ó, aqui, ó, né? Muitas pessoas saindo da China, aqui vindo para os Estados Unidos, né? As pessoas saindo ali da Europa, indo em direção à Nova Zelândia e Austrália, aqui nessa regiãozinha e tal. Então é importante a gente entender. Aí, com o tempo, observe aí na telinha, nós vamos ter uma inversão disso, né? Então, as antigas áreas de repulsão se transformam em áreas de atração, né? Então, muitas pessoas saindo do Brasil, indo para os Estados Unidos, muitas pessoas indo para lá. Então, ocorre um novo fluxo, que não era o padrão que nós vimos até então. As antigas áreas de M se transformam em IME, e as antigas áreas de IME se transformam em áreas de emigração, ok? Então, bem legal nós entendemos essa questão populacional, tá? Né? Então, quando nós pensamos nessa questão que envolve, né, esses fluxos migratórios atuais, vale a pena nós pensarmos aí em dois grandes fluxos que atingem algumas regiões, como, por exemplo, a Europa e os Estados Unidos. Né? Então, o que nós temos no continente europeu? Você sabe que essa região, vamos dizer assim, a porção ocidental da Europa é a região mais rica, né? Uma região onde tem bastante desenvolvimento social e econômico. Então, muitas pessoas saem do continente africano e tentam entrar no continente. Muitas pessoas saem, inclusive, da própria região leste da Europa e tentam entrar nessa região mais rica, onde você tem a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Itália e por aí vai. Né? Muitas pessoas saindo, por exemplo, da região aqui do Oriente Médio, ó, perceba aí que eu estou fazendo animaçãozinha para vocês, tentando ir para lá. Por que essas pessoas tentam buscar? Primeiro, vamos entender o que acontece nessas áreas de saída. Muitas tensões e conflitos. Perceba, por exemplo, no norte da África nós temos a questão ali da Primavera Árabe, na Tunísia, na Argélia, no Egito, no Marrocos, né, na Líbia, na região mais ao sul do deserto do Saara, muitos grupos, vamos dizer assim, fundamentalistas, como o Boko Haram na Nigéria, né, ou até mesmo lá na Somália, o Al-Shabaab, pressionam as pessoas e as pessoas acabam indo para a Europa, usando inclusive o mar Mediterrâneo como meio de travessia para chegar no sul da Europa, né? Aí você tem, por exemplo, no Oriente Médio, as questões que envolvem, por exemplo, a guerra na Síria, né? Perseguições também religiosas, questões econômicas que envolvem o leste europeu
e as pessoas acabam indo, né? Chegando lá, enfrentam um outro problema, que é a questão que você tem aí em torno do que nós chamamos aí de recepção, né? Muitos países na Europa não querem a presença desses imigrantes, que vai gerar lá na frente, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que é a questão da xenofobia, tá? Então já vamos comentar, né? A xenofobia nada mais é do que a aversão à presença de estrangeiros, né? E existe um paradoxo aí, né? Principalmente quando a gente pensa, dá uma olhadinha lá, na questão do continente europeu, né? Como é um continente que já passou o período de bônus demográfico, com muita quantidade de adultos, muitos idosos, eles precisam dessa mão de obra, né? E ao mesmo tempo que eles precisam dessa mão de obra, existe essa questão da não aceitação, porque a presença desse imigrante ali, segundo, né, os países, pessoas que vivem nesses países, roubam o mercado de trabalho. Então é complicado, a gente tem assim muitos problemas que levam a coisas assim interessantes a serem analisadas, como por exemplo o retorno do neonazismo lá na Alemanha, né, uma aversão à presença desses estrangeiros, por exemplo, no Reino Unido, né, que foi utilizado como um dos argumentos para a saída da União Europeia. Então, o gráfico aqui, né, mostra para você aí a quantidade de imigrantes, a importância deles no mercado de trabalho em cada um dos países aí, né? E aí especificamente aí na União Europeia, tá? Então é bem importante a gente estar entendendo essa questão do que é a xenofobia, tá bom? Outro movimento migratório importante que a gente tem que ficar atento envolve os Estados Unidos, principalmente a entrada, né? Dá uma olhadinha aqui em cima, a entrada de latinos pela fronteira que você tem aqui com o México, né? Então, se você parar para observar, nesse mapa você tem uma quantidade muito grande dessa corzinha marrom aqui, né? Isso identifica a quantidade de hispânicos aqui. Então, a principal porta de entrada nos Estados Unidos seria, né, a fronteira com o México. Ali você tem, inclusive, uma tentativa de bloquear a entrada dessas pessoas com a construção de muros. O Trump, mais recentemente, fomentou essa política e isso acaba gerando aí alguns problemas da ordem geopolítica, econômica, inclusive até para tentar manter um pouco mais os mexicanos no seu território. Quando da criação do NAFTA, o Acordo de Livre Comércio do Atlântico Norte, os Estados Unidos já desenvolveu programas de aumento de suas indústrias para ocupação da mão de obra em algumas cidades importantes aqui na fronteira, como a cidade de Tijuana, Juarez e por aí vai, né? Temos aqui até uma imagenzinha que mostra isso melhor, ó, dá uma olhadinha ali em cima, né, que você vai perceber isso, né? Então temos ali ó, a cidade de Juarez, El Paso, né, a cidade de Tijuana, próxima a San Diego, são cidades gêmeas, né? Las Palomas, com Columbus, né? E por aí vai. Várias cidades aí são cidades importantes aí. É onde você tem, de fato, aí a tentativa da construção desse muro que tenta isolar, porque a gente tem aí essa questão da xenofobia, né? Então é bem legal nós estamos entendendo isso, né? E por último aí a gente tem um muro marcando, né, a fronteira. Não sei se você consegue observar, mas esse seria o muro, ó, de fora a fora, que divide aí, né, os Estados Unidos para cá, certo? Ó, dá uma olhadinha ali em cima, Estados Unidos ali, tá? E para o lado de cá nós vamos ter o México, tá bom? Então, bem interessante isso. Para a gente estar indo para a reta final dessa parte de migrações, que eu gosto bastante, espero que você esteja gostando também, é importante nós entendermos aí de algumas problemáticas, né, que ocorrem com relação a essa questão da presença do imigrante, né? São questões importantes a serem avaliadas. Primeiro, né, quando você tem a entrada do imigrante, eles passam a ter uma importância muito grande no setor da população economicamente ativa e que começa a desenvolver e praticar algumas atividades que até então quem está no país acaba não querendo se sujeitar e é necessária essa mão de obra. Outra problemática é que a presença dessa população de imigrantes, muitas vezes o que eles arrecadam lá com seus salários são enviados para os seus países de origem, para ajudar as famílias. Então, é legal, é interessante a gente estar antenado com relação a essas questões que envolvem a presença dos imigrantes, tá bom? Pessoal, aqui a gente vai fechando essa parte. Primeira parte tem mais coisas que a gente pode discutir sobre essa questão aí de imigrações, mas eu acho que para essa aula está de bom tamanho, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.